Nosso tema hoje é utopia e nós vamos conversar sobre esse tema com duas grandes personalidades, duas grandes inteligências do nosso país. Nós vamos conversar sobre esse tema com um educador, psicanalista, um grande escritor, um romancista, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Rubem Alves, que conversará conosco sobre essa temática, junto com o antropólogo, senador, ministro duas vezes do nosso país, um dos criadores da Universidade de Brasília, junto com Anísio Teixeira, que é o grande Darcy Ribeiro. Nós estamos aguardando Darcy Ribeiro entrar no nosso circuito, porque ele acaba de chegar, que uma das utopias que ainda não cumprimos em São Paulo é um trânsito que consiga fluir. E ele ficou preso dentro do processo. Nós vamos iniciando, enquanto Darcy Ribeiro aqui se achega a nós também. Esse programa será mediado pelo jornalista Caio Túlio Costa, diretor de revistas do jornal A Folha de São Paulo, e por mim, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião aqui da PUC em São Paulo. Caio, enquanto Darcy se utopicamente localiza aqui, como é que a gente começa um diálogo em torno disso, a utopia? Pois é, Mário Sérgio. Eu tinha uma primeira pergunta, que era para os dois, eu vou fazer para o Rubem Alves e depois a gente repete para o Darcy, que é a seguinte. Eu queria saber, Rubem, se você é um utópico. Olha, eu já fui utópico. Quando eu era jovem, eu era utópico. Quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo pela frente, então a gente imagina que a gente vai ter condições de criar uma sociedade perfeita. Era um grande sonho. Eu tenho estado pensando no meu trajeto intelectual como sendo um trajeto de encolhimento de horizontes, sabe? Então, quando eu era jovem, eu era teólogo, então a menor unidade com que eu trabalhava era a eternidade e a infinitude de Deus. Aí eu fiquei um pouco mais modesto, passei para a política, então eu comecei a trabalhar com a história, com as utopias, com as possibilidades de transformar o mundo. Depois, com as desilusões políticas, eu fiquei mais modesto ainda, então eu me encolhi para dentro da minha casa e as coisas ficaram muito pequenas, e as minhas utopias hoje são utopias muito modestas. E isso tem a ver com repentinamente a gente descobre que a gente está velho, né? Repentinamente? É repentino. Eu vou contar para vocês como é que eu descobri que eu estava velho. Porque embora a gente vá todo dia diante do espelho, o espelho é mentiroso, a gente não percebe porque a mudança é muito paulatina, mas aconteceu assim, foi aqui em São Paulo que eu descobri. Um dia eu estava no metrô, cheguei no metrô, isso faz uns 10 anos, e tomei o metrô estava cheio, e das coisas que eu gosto de fazer é olhar para o rosto das pessoas. Eu fiquei olhando para o rosto das pessoas, até que eu cheguei numa moça de uns 23, 25 anos, que estava olhando para mim. Ela me olhava assim com um sorriso meio de Mona Lisa, e eu tive a sensação de que ela estava me achando bonito. Ela não desviou o olhar, eu também olhei para ela, então houve aquele momento de suspensão romântica. Aí ela me deu lugar. Na hora que ela me deu lugar, então eu descobri de fato que ela estava me achando bonito, parecia com o avô dela. Então, você acha que quando você diz, você acha que deixou de ser utópico quando ela cedeu o lugar para você? É, porque no momento que eu aceitei o topos que ela me ofereceu, eu perdi o topos no qual eu estava, né? Eu aceitei uma realidade trágica, que afinal de contas eu não sou jovem, o meu tempo é curto. O senador Darcy Ribeiro está conosco, como eu disse antes. Foi atropelado pela não utopia do trânsito. Senador, boa noite. Como é que vai, senador? Prazer. É uma satisfação para nós receber o senador aqui conosco. Nós nos alegramos bastante e temos certeza que essa conversa sobre utopia, ela vai caminhar dentro daquilo que a gente deseja. Antes do senador sentar-se, do antropólogo, do Darcy, como nós chamaremos, do brasileiro Darcy, nós estávamos conversando, Darcy, com o Rubem, perguntando para ele se ele era utópico, né? Se ele tinha alguma
forma de utopia. Ele disse que ele já foi utópico. Quando ele era jovem, ele era utópico. Agora é um ajuizado, né? Ele é ajuizado. Essa pergunta que o Caio Túlio fez, nós vamos trazer agora. Você acha que você é utópico? Por todos os lados, em cima e embaixo. Por quê? Porque quem tem um país para fazer desse tamanho, quem tem potencialidades imensas de ser uma das civilizações do mundo, se não prefigurar na cabeça o que vai ser, se não inventar o país que há de ser, o país nunca vai dar certo. Nós já temos séculos de erros, de absurdos, porque outros pensaram o país para nós, outros se organizaram contra o povo brasileiro. Então nós temos um dia que tomar o poder na mão e, ao tomar, temos que ter um plano. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. O velho inglês, inspirado por essa coisa inesperada, absurda, que era a quantidade de índios que viviam de forma diferente, totalmente diferente do que se pensava que fossem os antepassados, em vez daquela ideia do antepassado bíblico, que era um ermitão comendo raiz amarga no deserto, que os europeus pensavam que o seu antepassado era isso. De repente, aquela indiada nua, bonita, o bom selvagem. Mas isso o Tomás Moro não viu, Darcy. O Tomás Moro não viu, mas leu. Então o Tomás Moro escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Tomás Moro faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Então, Rubens, você acha que utopia é questão de idade, então? Eu vou voltar a isso. Eu posso retomar isso Claro, que o Darcy falou? Isso que o Darcy falou eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos é, antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e disse: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda. Coisa que também o Geraldo Vandré disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. É questão do sonho. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. E a impressão que eu tenho, que isso é me parece que a situação trágica do Brasil agora é que nós temos uma política, mas nós ainda não conseguimos criar a coisa mais essencial da política, que é a criação de um povo. Nós ainda não tivemos a criação de um sonho comum. Se nós não temos um sonho comum, nós não teremos condições de fazer um país, porque todas as coisas são feitas a partir do sonho. Como é? Concordo, é uma das formas de definir, de escrever o país. Ele descreveu muito bem uma situação real. Agora, o fato é o seguinte: sempre tiveram um projeto para nós. O colonizador chegou aqui, primeiro, enganava os índios que ia levar para o céu e levava para vender. Depois, encontrar para o Brasil, com a mercadoria boa, encontrar uma forma genial, genialíssima, indígena, de acertar, porque o índio olhava o europeu que vinha com horror. Ele nunca tinha visto gente tão feia, tão barbada, fétida. Estava meses sem tomar banho, né? E lavrada de escorbuto, por causa da comida do navio. Os índios viam horrorizados, mas aquela gente horrível, que devia ser gente de Deus, porque trazia coisas fantásticas que eram ferramentas. A ferramenta passou a ser absolutamente indispensável desde a primeira hora. A faca, o facão, o machado, a tesoura.
que simplificavam a vida. Como obrigar essa gente a trazer isso? Então eles começaram, cada aldeiazinha, porque não tinham um Estado unitário, cada aldeia levava uma menina bonita para o europeu que se instalasse na costa. O Ramalho aqui tinha umas 30, cada filho dele tinha 30 também, e eles todos transavam com todas. Então quando os jesuítas chegaram aqui, São Paulo era aquele horror, aquele burburinho para criar mameluco. Então, foi assim, com base nesse parentesco, é que o europeu conseguiu que fosse cortar para o Brasil para pôr no barco dele, o que era um trabalho muito difícil. Mais tarde, nós importamos milhões de africanos, tínhamos gasto milhões de índios, gastamos milhões de africanos para produzir açúcar, para adoçar a boca de europeu. Então, sempre houve projeto para gastar o povo brasileiro, para usar o povo brasileiro. Hoje se usa para produzir soja em quantidades fantásticas, para engordar porco na Alemanha e no Japão. Ou seja, houve sempre que tivesse um projeto para nós. E tem uma canalinha agora, a canalha neoliberal, que está aí dizendo, o importante é o mercado mundial nos organiza, ele nos dá... ele nos dará prosperidade. Nós somos produto do mercado mundial? Hein? Quer dizer, o que me impressiona é que nesse discurso, quer dizer, você está se contrapondo à ideia que se fez para o nosso povo, a ideia que se trouxe, a ideia que se implementou, a ideia que se colocou, a ideia que veio de fora para um povo, para uma civilização, para uma nação. O que eu quero saber é o seguinte, o que eu acho que é aí que está o problema, quer dizer, me corrija se eu estiver errado. O que eu acho é que nós brasileiros, estamos carentes em termos de imaginação utópica. Aonde está a nossa imaginação utópica? Aonde está o nosso projeto utópico? Se é que se pode falar em utopia hoje, com essa realidade brutal de mercado aí asfixiando. A utopia, como você fala aí, ela tem dois componentes. Tem um componente que é satisfazer necessidades elementares do povo. Comer todo dia, se possível 3 vezes. E hoje em dia, a criança vai à escola. Então, atender necessidades fundamentais, isso, digamos, é a vontade que vem de baixo. É como no órgão, é um som profundo. É o povo que quer essa coisa. Temos elementar. Não há país do mundo com tanto recurso, com tanta gente com fome. Então é horrível. Então a utopia é uma vontade de comer todo dia, de ter um emprego, é de poder educar o filho. Isso aqui é uma utopia. Isso aqui é o clamor utópico mais alto. Agora, é claro que os pensadores, os políticos, os intelectuais, só que a maior parte deles se vendeu, está do outro lado. Tem que... Qual é o outro lado, Darcy? Tem que pensar, tem que projetar. Por que caminho, de que modo? A direita sempre nos venceu. Agora, por exemplo, uma das maiores alegrias que eu tive na vida, grande alegria, deixa eu tomar um minuto. Eu trabalhei, por exemplo, com o Salvador Allende no Chile. Eu fui assessor dele, tentando fazer o socialismo em liberdade. É uma coisa incrível, que a chance do socialismo, em vez de surgir na França avançada, na Itália avançada, surgiu no pobre Chile. E eu estava lá fazendo força. E lá, aquilo lá, o povo chileno votou pelo socialismo. Eu achava que o povo brasileiro nunca votaria para o socialismo. Agora, para mim, a grande surpresa, das mais belas da minha vida, é que nas duas últimas eleições, o povo votou na esquerda. A esquerda é que foi incapaz de se unir. A esquerda se dividiu. Se tivesse sido unida, a esquerda podia ter alcançado o governo, o poder e reorganizado o país. A direita nos enrolou outra vez. Então, utopia é, de um lado, um clamor profundo que você tem que atender, que são necessidades que estão aí, porque há muita gente, a gente do mercado, deixa a gente morrer, que não faz mal nenhum, se dá lucro. Agora, além do clamor, é essa criatividade, e nessa criatividade que nós, intelectuais, somos chamados a dar um papel, os poetas, os intelectuais, desenhando a imagem do país que pode ser, do país que deve ser. Isso tem que ser feito aqui, porque esse país nosso não vai ser criado automaticamente, não. Isso não é uma Australiazinha, não. A Austrália, você pega um pouquinho de europeu, joga lá naquela ilha, eles matam os índios e faz uma cópia de segunda ordem da Inglaterra, uma Inglaterrazinha de segunda. Aqui é outra coisa. Aqui se trata de um gênero humano novo. Temos que criar uma nova humanidade. Então, Darcy, eu queria voltar depois a essa questão, porque ela é importante. Queria puxar isso com o Rubem. Tá? Você disse que você não é utópico.
O Darcy disse que ele é utópico Eu digo que o e Rubem é precisa utópico, da não sabe. imaginação. Ele não sabia. Ele era utópico e não sabia. Se você é utópico e não sabia, precisa uma imaginação utópica? Não é bem essa coisa, não. O que eu acho é o seguinte, o Darcy eu acho essencial, isso é uma coisa que o Bachelard fala, que eu acho muito importante, que a gente só convence as pessoas, despertando nas pessoas os sonhos fundamentais. Eu não vejo sonhos fundamentais sendo articulados aqui no Brasil. E eu creio o seguinte, que para despertar os sonhos fundamentais, nós temos o Darcy estava falando, a nudez, as coisas essenciais, as coisas que estão ligadas ao corpo. Na medida em que eu fui deixando as ciências sociais e fui me encaminhando para a literatura e para a poesia, eu fui ficando muito mais próximo do cotidiano, do absolutamente cotidiano. E o trabalho que eu faço literariamente é para lidar com essas coisas. Assim eu tenho descoberto uma forma de tocar as pessoas naquilo que elas têm de mais essencial. Se eu não começar a descobrir o prazer, a beleza, não há possibilidade da gente pensar uma utopia. Tem um pensador medieval, Ângelo Silésios, que dizia o seguinte: a menos que nós encontremos o paraíso dentro de nós mesmos, não existe a menor possibilidade de que nós encontremos o paraíso fora de nós mesmos. Então eu diria o seguinte, que a descoberta, não é descoberta, a elaboração de uma utopia, um grande sonho social, ele não vem pela ação dos políticos, é alguma coisa que cresce a partir de baixo. O Cummings falava isso, né, que os novos mundos não são criados, eles nascem, eles brotam. E o meu sentimento, era isso que sentiu Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tinha uma raiva de político. Ele dizia o seguinte, na famosa entrevista que ele deu, alguns meses antes da morte dele, ele dizia o seguinte: desculpe, né, o Darcy é um político diferente, estou falando mal dos políticos, mas é diferente. O Guimarães dizia o seguinte: os políticos pensam só no momento, eu penso em eternidades, eu espero a ressurreição dos homens. Né? Guimarães Rosa estava pensando numa coisa grandiosa e ele queria produzir uma transformação na sociedade através de quê? Através da transformação das visões, das imagens, das maneiras de pensar das pessoas. Ele estava fazendo utopia, estava fazendo política através da literatura. Mas veja o seguinte, o meu querido amigo Rubens, meu querido amigo, colega Rubens, cita 4 autoridades aqui, europeias, para ajudar ele a pensar. Está muito bom, a gente tem que pedir ajuda lá fora. Mas o Rubens é dono de uma experiência brasileira profunda, de um povo que não deu certo. Em lugar de usar a cabeça dele para ensinar os europeus, para pôr juízo na cabeça, ele fica pensando com a cabeça dos outros. Por exemplo, utopia, Rubens. O pessoalzinho que está no Pontal de Paranapanema é utopia. Quer dizer, aqueles cabrinhas bem orientados invadiram a opção de fazenda e estão querendo um pedacinho de terra para eles. O que é no Pontal de Paranapanema? O que é ali? Ali há uma ordem social sacana que mata o povo brasileiro, que permite o sujeito ter terra e não usar e não deixar usar. Então o direito de ter a terra e não usar e não deixar usar, quer dizer, um número muito pequeno, uma dezena de milhares de latifundiários, jogaram para cidades como São Paulo milhões de pessoas para a fome. Então, de repente, um partido, um grupo político inventa uma forma e diz a esses camponeses: toma o que é seu, toma um pedacinho de terra. Eles estão tomando, vai ser bonito. Tem uns 100 grupos desses dispostos a entrar por aí. Vão ter apoio da opinião urbana. Vai ser difícil esmagá-los, como nas tentativas anteriores, como eles tentou fazer isso entre Minas e Espírito Santo, tentou fazer isso no contestado do Paraná e de Santa Catarina. Agora, isso tem mais apoio. Então, eu creio que utopia é ter um projeto político e ir tentando fazer aqui e agora coisas. Aqui e agora mudando o mundo. Esse mundo é muito bom, muito gostoso para o Rubens, para mim. Viver uma vida confortável. Então, para uma camada muito pequena, de 5% brasileiro, a vida é gostosa, por que não continuar assim? Mas para o povão é uma merda. Está muito ruim isso aí. Tem muita fome, tem muita criança abandonada. Essa quantidade de violência que tem no Rio de Janeiro, que tem aqui em São Paulo, a raiz disso é o desemprego. É que o Estado não está responsável pelo desemprego. Esse país que viveu com fome de mão de obra, sobra mão de obra.
A Europa passou por isso uma vez. A Europa, de repente, a força de trabalho excedia a necessidade do sistema de produção. E a Europa exportou 60 milhões de europeus. Desses, 40 milhões foram para os Estados Unidos, 7 milhões vieram para cá. Vieram miseráveis no fundo do navio para tentar reorganizar a vida num mundo que oferecia mais possibilidade. Pois bem, nós estamos vivendo um momento desse. Mas alguém quer importar brasileiro? Nem as putinhas eles querem mais. Ou seja, é terrível. Então nós temos que resolver aqui. Peraí, Darcy, mas só para botar um ponto nos is, mais uma provocação. Quando você fala que o Rubem cita os pensadores estrangeiros... Mas ele citou o Guimarães também. Tudo bem. Posso dizer uma coisa? Peraí, mais quatro. Peraí. Deixa eu dar uma provocação nele. Só um pouquinho, Rubem, você entra já. Não, Porque é o seguinte, quando você fala de uma ocupação de terra, e quando você fala de direita e esquerda, você está falando de uma experiência fundamentalmente europeia. Quer dizer, a esquerda nasceu na Europa. É a do quê? Da esquerda e da direita. A expressão esquerda vem da Revolução Francesa. É uma experiência revolucionária também europeia. Mas você disse uma coisa que eu não entendi. Estrangeira. Quando você fala de esquerda e direita, você está puxando por uma experiência que vem, quer dizer, são termos que a gente usa hoje, e que vem de uma experiência europeia. Principalmente da Revolução Francesa, onde nasce a palavra esquerda, é onde nasce a palavra direita, e que depois foi tomando outros significados, certo? Então, a experiência que os partidos políticos envolvidos hoje, ou o partido político, principalmente o PT, envolvido hoje com a ocupação de terra, essa experiência não é uma experiência unicamente brasileira, é uma experiência que carrega toda uma cultura. É claro, mas nós somos parte da humanidade, o que você quer? Você pensa que você então, é é coelho? isso, é isso. Você é gente. É isso. Então, é gente, não é coelho. Gente parecida com outra gente. Tem semelhança com outra gente. Agora, o pessoal do Pontal lá encontrou uma forma concreta de fazer alguma coisa, que eu estou nessa luta, digamos, há 50 anos. Que lutamos pela reforma agrária. Lutamos contra quê? Contra uma estrutura agrária existente. Correto. Você vê o seguinte, quando vocês vão ver o filme de Bang Bang, e ver aquelas carretas que vão lá, vão para o Goiás lá dos Estados Unidos, vão para o Mato Grosso lá, aquelas carretas vão em função de uma lei que declarou que o pioneiro que fosse para lá, fizesse uma casa, uma roça, podia marcar 30 hectares para ele. Então os Estados Unidos surgem como um país de milhões de granjeiros. A lei brasileira, que é 10 anos mais velha, declara o contrário. Não adianta fazer posse. O que adianta é o cartório. Então, uma era a lei do latifúndio, da legalidade de ter a terra, de não monopolizar, não dá. Pois bem, a nossa lei é de 1850. Portanto, fazem quantos? 150 anos que nós sofremos uma lei e que os politicões mantêm isso aí. Então, a política existe para quê? Para manter o mundo como é. Ou para transformá-lo. Pois, e nós existimos para quê? Esquerda e utopia para quê? Para quebrar com eles. Um dia nós vamos vencer. E aí vai surgir a Utopia Brasil. Beleza. O Rubem estava... Rubem. Nós vamos voltar a isso que o Darcy fala, da Utopia Brasil. O Darcy me deu uma alfinetada aqui, eu não sei se você tem razão para me dar alfinetada, mas eu só queria lembrar o Darcy, um movimento brasileiro aqui muito importante na nossa história, que é o movimento da antropofagia. A antropofagia foi um movimento que estava ligado ao Oswaldo de Andrade, e o que ele pensava era exatamente isso. O que nós aqui no Brasil íamos fazer com a invasão de ideias vindo da América do Norte, da Europa, se a gente ia recusar essas coisas, né? E ele se baseou justamente no que faziam os índios aqui, né? O que eles faziam? Quando vinham os franceses para cá, eles devoravam os franceses. O que significa isso? Eles incorporavam aquilo que era estrangeiro dentro do seu próprio corpo. E isso criou, então, um movimento antropofágico que significa o quê? Nós, brasileiros, não vamos nos fechar só nas coisas brasileiras, como a China fez durante não sei quantos anos. Nós temos de incorporar. E como é que nós incorporamos? Nós vamos devorar os estrangeiros. Eu quero ir um pouco mais fundo, aproveitar as cabeças que estão aqui, principalmente do Darcy e do Rubem. Que é o seguinte, uma das utopias mais decantadas é a da República de Platão. E nela ele dizia que quem deveria dirigir o Estado eram os filósofos reis, né?
que vocês acham disso? Quem é que deve dirigir o Estado? É para mim? Para os dois. Tá bom. Primeiro, quer dizer, eu gosto muito do Rubens. Gostava mais antigamente, ele era mais bonito. Tinha uma cabeleirona grande. Tinha uma cara genial assim, tinha umas atitudes geniais também. Pois eu gosto muito de ler o Rubens também. O Rubens é um homem inteligente. E veja, eu citei o dono dos utopistas, que é o Thomas More. Eu não sou contra, não. Eu só quis fazer um pandan, sem chatear, sem cutucar o Rubens. Um pandão seguinte, nós temos uma experiência riquíssima. Precisamos aprender, eu estou aprendendo isso a minha vida inteira, estou tentando, o Rubens também. Nós temos que comer essa nossa experiência e tirar dela uma teoria de nós. Eu acabo de publicar um livro, O Povo Brasileiro, que me levou 30 anos, porque é muito difícil você chegar a explicar o Brasil. O Brasil causa tanta perplexidade, acontecem tantas coisas que parecem contra a natureza das coisas, contra tanta possibilidade de fartura, tanta penúria. Acontece tanta coisa que é preciso pensar, e é claro que é preciso de ajuda de todos os pensadores para pensar. Essa ideia do filósofo estadista, que os gregos gostavam muito dela, muito mais gente também, os romanos gostavam de ter um escravo sábio também ao lado para conversar com ele. Sempre o intelectual foi usado assim. E a direita usa muito bem. Essas multinacionais, todas elas têm menino que sabe computação, que é a sabedoria moderna, perfeitamente bem. E os bancos têm quantidade de intelectuais brilhantes também trabalhando para eles. E quem é que está trabalhando para o povo? Quais os intelectuais brasileiros, fiéis ao povo brasileiro, que estão ajudando o povo brasileiro a pensar seu próprio destino? Rubens é um exemplo disso. É de um homem que a vida inteira, a partir de uma vertente religiosa, esteve sempre muito... Mas eu não quero ser o presidente. Hein? Eu não quero ser o presidente. Eu queria ser imperador, Rubens, não me importa.